São vários minérios que são extraídos e essa lama ela escorre, ela vai viajar pelo rio, né? Pelo Rio Doce, que cruza o estado e chega ao Espírito Santo. Então, a gente não tem ainda a dimensão de até onde ela vai atingir. Já sabe que os peixes, a mata ciliar, os animais que bebem essa água são contaminados. Se a cadeia alimentar, a gente se alimenta desses animais, também o prejuízo aí no final, ao longo dos anos, a gente não pode calcular. Agora, essas pessoas, elas foram avisadas desse risco? Não foram avisadas. Uma das coisas que impressiona é essa falta de estrutura de fuga, de saída de emergência, porque era combinado que teria ligações para as pessoas e não houve isso. A barragem, de uma hora para outra, abriu e aí foi no boca a boca. Eles relatam assim, caminhões buzinando, gente gritando para sair correndo. Foi assim, o aviso foi na hora. Foi meia hora, aproximadamente 40 minutos, que aquela lama cobriu o vilarejo inteiro. Agora, uma imagem chamou muita atenção quando vocês estavam sobrevoando. Duas pessoas ali no meio daquela lama, que você disse, como é que elas chegaram até ali? Já conseguiram saber o que essas pessoas estavam fazendo ali? Então, o promotor de justiça, ele estava contando pra gente que uma das preocupações é que ainda ficaram poucas casas em pé, de 180 casas, 22 permaneceram de pé, e as pessoas estão indo lá por algum acesso pela mata, se arriscando naquela lama, para poder também retirar algum pertence, saquear as casas. E isso em todas as tragédias. Eu lembro que no Acre aconteceu a mesma coisa quando alagou. As pessoas vão, arriscam a própria vida, no caso aí na lama, que ainda está movediça, para poder pegar a televisão, que por acaso pode ter sobrado ali ainda. Mari, muito obrigado, viu? E mais uma vez, parabéns pela brilhante reportagem que você apresentou para a gente aqui. Olha, nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Aguiar Júnior, porque foi identificada a segunda vítima que morreu nessa tragédia. O rompimento das duas barragens cobriu de lama a comunidade onde viviam ao menos 600 pessoas. E como você acompanhou na reportagem da Mariana Moreno, mais de 500 estão ainda desabrigadas. Quem tem todas as informações atualizadas é o Aguiar Júnior. Bom dia para você, Aguiar. Bom dia, César. Pois é, essa segunda pessoa que foi identificada, esta segunda vítima fatal aí dessa tragédia é Sileno de Lima. Esse rapaz era funcionário da Samarco, era caminhoneiro e infelizmente o corpo dele foi encontrado já na tarde deste domingo no meio da lama. Agora, eu via você conversando aí com a Mariana, uma preocupação muito grande é com os municípios que são cortados pelo Rio Doce. A gente está, por exemplo, em Governador Valadares. Aqui atrás de mim está o Rio Doce, a gente percebe que a água aparentemente está limpa. Mas essa água ainda precisa ser analisada. Todo o lamaçal que desceu de Mariana já passou por Governador Valadares na tarde e na noite deste domingo, desceu em direção às cidades do Espírito Santo, a Colatina, Baixo Guandu, Colatina e a Linhares. Ontem, muitas pessoas estavam no rio pegando peixe e levando para casa para consumir. E a principal recomendação é justamente que essas pessoas não consumam esses peixes porque eles podem estar contaminados. Hoje, a Prefeitura de Governador Valadares fez uma coletiva e informou que a captação está suspensa e não há previsão para ser normalizada aqui em Governador Valadares. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Aguiar. Olha, para a empresa mineradora, os abalos foram os únicos responsáveis pelo que aconteceu. Mas alguns especialistas discordam. Uma das barragens, por exemplo, já tinha apresentado problemas técnicos e passava por reformas. Veja. A mineradora Samarco afirmou que depois dos abalos houve uma vistoria visual nas barragens e nenhum dano às represas foi constatado. Para este professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, os tremores são fracos para serem apontados como a única causa do rompimento. Um dos pontos mais importantes é saber como é que foi feita essa barragem, como é que está essa barragem de rejeito, se ela suportaria tal magnitude ou não. A barragem do Fundão, a primeira a romper, entrou em operação em 2008. Comportava 60 milhões de metros cúbicos de rejeito. Na hora do acidente, estava com mais de 90% do volume total. A de Santarém operava com 100% da capacidade. Juntas, as duas despejaram o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas cheias de lama. A mineradora informou que em julho uma fiscalização classificou as represas como estáveis. Mesmo assim, houve a necessidade de fazer reparos na barragem do Fundão. No momento em que rompeu, ela passava por uma obra de ampliação. Mas esse não foi o primeiro relato de problemas nesta barragem. Há 2 anos, quando a mineradora pediu a renovação da licença, um laudo técnico encomendado pelo Ministério Público de Minas Gerais apontou problemas na represa.
O documento faz várias recomendações, entre elas a apresentação de um plano de contingência em caso de riscos ou acidentes e uma análise de ruptura. Na época, foi constatado que áreas próximas à barragem poderiam sofrer desestabilização e processos erosivos. A tragédia em Mariana poderia ter sido minimizada se as barragens tivessem, por exemplo, sirenes de alerta à população. Aliás, um procurador abriu um inquérito e trabalha com a hipótese de descumprimento de norma técnica, devido ao risco que a população sofria pela proximidade da barragem. A repórter Ana Paula Neves foi conferir a eficácia desses equipamentos e mostra agora pra gente o que pode ser a esperança para quem mora em áreas de risco. Esse equipamento amarelo poderia ter ajudado a salvar vidas na recente tragédia de Minas Gerais. O aparelho monitora a estabilidade do solo. Se a terra estiver cedendo, mesmo que só um pouquinho, 6 milímetros, o equipamento capta essa informação e envia a mensagem para uma central de controle. Assim, há tempo de evacuar o lugar a ser atingido pela avalanche de terra. A hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia, por exemplo, possui equipamentos desse tipo que monitoram o solo na área de barragem. Essa tecnologia é a mais recente aliada de quem mora em morros ou encostas. E, nesses casos, fica sob a responsabilidade da Defesa Civil. Com qual antecedência vocês conseguem saber que vai ter um deslizamento de terra em uma dessas áreas aqui monitoradas? Com 3 horas de antecedência. Aí a gente já manda os agentes de Defesa Civil para o local. É um aparelho muito útil para a gente aqui hoje. De acordo com o governo federal, existem cerca de 900 municípios brasileiros com áreas que têm risco de deslizamento de terra e estão ocupadas por moradias irregulares. Como retirar as famílias desses lugares? É um trabalho a longo prazo? Monitorar o solo em terrenos tão instáveis pode salvar vidas. O equipamento chamado Prisma foi instalado em 9 cidades em situações mais críticas, municípios que já foram cenário de muitas tragédias. Mauá, na Grande São Paulo, foi o primeiro município a receber e instalar os equipamentos. São 100 casas, né, que efetuamos a instalação dos Prisma e a escolha foi através do grau, do nível de risco de R1 a R4. São casas nível R4, com risco muito alto. Seu Zenádio mora no Morro do Macuco, em Mauá, e se lembra bem do deslizamento de terra que matou 5 pessoas em 2011. Pensando nos outros, a gente se preocupa. A casa dele está segura. Mesmo assim, o aposentado cedeu um espaço no terreno para a instalação do equipamento e faz a maior propaganda positiva. Esse aparelho amarelo é para monitorar a região, para ver se não está tendo algum abalo no solo. E já manda a mensagem para lá que está estremecendo o solo em algum lugar. A gente se sente mais seguro. No quintal da Dona Fátima foram instalados 4 prismas. É que o terreno é bem íngreme e tem risco de escorregamento de terra em vários pontos. Quando a Defesa Civil disse para a senhora que precisaria instalar um aparelho que ia ocupar um pedacinho do seu terreno, o que a senhora achou? Primeiro eles perguntaram pro meu pai, né? Aí meu pai já perguntou logo, vai pagar alguma coisa? Aí eles falaram assim, não, nós não vamos cobrar nada. Aí eu falei, então pode colocar, né? O equipamento é um aliado, mas quem constrói em áreas instáveis sabe do risco e tem de se manter em alerta. Eu fico tão preocupada à noite quando tá chovendo que eu nem durmo. Eu só durmo quando para de chover. A tecnologia é importante, mas ações, mudanças de comportamento só são possíveis se houver informação. Como o passado já passou, agir no presente para mudar o futuro pode ser o caminho. Essas crianças são moradoras do Morro do Macuco, nasceram em áreas de risco e têm aprendido boas lições de vida com os agentes da Defesa Civil.
A casa ela também está bem no limite do barranco, então provavelmente é risco 4, porque se chover um pouquinho mais forte, a casa desaba. Mais do que detectar o problema, do jeitinho delas, as crianças tentam mudar realidades. Né, Beatriz? Todas as minhas amigas da escola, elas moram assim em área de risco, aí eu sempre estou conversando com elas. E o que você fala para elas? Eu falo assim, porque elas sempre estão morando em casa de risco e construindo mais casas. Aí, uma vez, eu até orientei a mãe delas, falando assim, que não era bom construir em área de barranco, porque pode ter mais deslizamento quando chove. O que a mãe da sua amiguinha falou? Aí ela falou assim, mas não vai cair, porque eu tô fazendo bem reforçado. E ela coloca pneus, assim, do lado da casa. Aí eu falei assim com ela, mas tem que tomar cuidado. Aí ela parou de construir a casa. Ah, é? Parou. Olha só, que bom. E você se sentiu orgulhosa? Senti. Por quê? Porque eu ajudei. Os equipamentos são aliados, mas o poder público deve continuar com ações efetivas para proibir as construções em áreas de risco e incluir famílias carentes em programas de moradia. No que depender das futuras gerações, pelo menos o Morro do Macuco não deve ser cenário de novas tragédias. Todos os anos a história se repete, essa aqui é a grande verdade. Só quem mora em áreas de risco é que sabe o drama que é viver dessa maneira. Hoje, por exemplo, morar no Jardim Rochdale, em Osasco, aqui na Grande São Paulo, é viver com medo de alagamentos. A região é uma das que mais sofre